E aí, galera, olha só quem eu trouxe hoje, Vivi, essa deusa, essa diva, essa maioral das artes. Ela veio dar o ar da sua graça aqui no nosso canal. Ai, tô feliz de estar aqui com você. Que bom que a gente se conheceu, né? Adorei. Os raladores das artes, os youtubers. Aqui na Queer Museu. Queer Vamos Museu. falar um pouquinho disso aqui hoje pra vocês. Sim, até que enfim encontrei essa deusa das artes e trouxe ela aqui um pouquinho pra falar sobre o universo feminino. Por quê? Porque eu sou homem, gente, eu não posso ficar falando sobre o universo feminino, não tenho representatividade pra isso. Mas tenho aqui uma deusa pra falar um pouquinho sobre... Eu adoro que você tá me chamando de deusa. Inclusive, pessoas que não são inscritas no meu canal, por favor, vai lá e conhece, Vivi, eu vi, de repente, né? A gente troca umas ideias sobre arte. A gente vai falar do que mesmo? Do feminino, na arte. Vivi, qual é do rolê da representatividade nas artes? O rolê da representatividade nas artes. Eu acho que tem algumas questões de não representatividade nas artes. Muitas questões de não é representatividade. Muito sério isso. E não é nas artes não, é na história do nosso mundo, assim. Existe uma história muito específica que a gente aprende na escola. Se a gente for pensar nessa história que a gente é ensinado, né? Mesmo a história da arte, que é o que a gente trata nos nossos canais. Sim, tem muitas lacunas de existência que não são representadas, assim. A gente tem um ponto de vista muito eurocêntrico, masculino, branco. E a gente tá aí explorando novas possibilidades, ou possibilidades que já existiam, né, na vida inteira. Você acha que agora a mulher tá começando a ter uma voz? Porque quando eu vou dar aula de História da Arte, sei lá, eu começo a falar de artistas mulheres com Artemisia Gentileschi, com Virgile Lebrun. Que são importante poucos que você nomes. fala delas. Eu acho que tem duas questões, assim. Tem desde que as mulheres historicamente não tinham espaço social para desenvolver a habilidade nas artes, etc., para elaborar isso, né? Não eram incentivadas a ser artistas. Então, acho que tem tanto isso, né, de ter menos mulheres produzindo por conta de todo esse contexto social, mas também, acho que também tem uma questão de reconhecimento, né, e de como a história foi esquecendo de colocar esses nomes nos livros, assim. E não só das mulheres, dos negros também, e de todo mundo que... A comunidade LGBTQ. Que a gente tá aqui no Queer Museu, na real, então por isso que a gente tá tratando dessa questão da diversidade também, né? Sim. Muito trabalho de mulher foda, né? Sim, tipo qual? Qual você gosta? Me diz aí. Qual é a tua favorita, assim, feminista? Eu não consigo nunca escolher uma favorita. Não tenho essa condição. Eu gosto muito... Hoje? É que a gente tem artistas favoritos do dia, né? A gente tem artistas favoritos do dia, né? Que hoje bom eu que tô você me muito, entende. sei lá... Hoje eu acordei Rafael, Lígia Clark. Lígia Clark. Nossa, tô muito Lígia Clark hoje, eu acho. Eu tô muito Lígia Clark hoje, porque a gente inclusive viu a Lígia aqui já duas fantástico. vezes. Eu amo a Lígia Clark. Eu acho que ela é uma mulher, assim, importante pra mim. No meu canal eu tenho essa série que eu chamo de arte e feminismo, mas não é necessariamente que essas artistas se considerem feministas. Eu chamo a série de feminismo, mas mais relacionado ao feminino do que ao feminismo como movimento, sabe? Porque... Inclusive, muitas dessas mulheres que eu falo, elas nem se consideram, nem se chamam feministas, nem intitulam os próprios trabalhos como feministas. A Louise Bourgeois, por exemplo, que ela tem um trabalho que fala de gênero, que vai além do feminismo. Eu acho que é muito mais um trabalho feminino no sentido de produção, produzido por mulheres com os seus corpos e o contexto social em que elas vivem e viveram e como elas aprenderam a se ver dentro dessa sociedade e o que elas querem desmistificar, quebrar dentro para si mesmas, assim. Eu acho que essa jornada da diversidade, de inclusão e de a gente repensar a nossa história também tem muito de uma questão de você mesmo, sabe? Como indivíduo, entender o seu lugar e quais são as forças que estão operando sobre você e a sua existência, sabe? Sim. Porque não é... De repente você tá se achando aí livrão existindo e não é nada disso, né? Sim. A gente tem um monte de coisa aí que influencia a nossa maneira de ver o mundo e a história, enfim. Agora dando um pitaco, eu acho que assim, uma mulher fazendo arte, independente de qual arte seja, mesmo que seja, sei lá, uma arte conservadora, assim, mó conservadora, eu acho que são super feministas, sabe? Feminista, né? Porque ela tá se impondo, sabe? Tá falando, assim, eu falando, né, do movimento feminista. Mas então... Não, eu entendo isso que você tá dizendo, mas eu acho que é mais, tipo, se você for pensar as correntes do feminismo, sei lá, as mulheres criando nos anos
anos 60, 70, sei lá, muitas mulheres não se identificavam com o feminismo dos Estados Unidos, feito por mulheres brancas de uma elite específica, entendeu? Então, nesse contexto, quem estava produzindo ali não ia se chamar feminista porque aquele feminismo não conversava com as coisas que ela acreditava, ou que ela estava brigando, ou que ela estava reivindicando, sabe? Mas nesse sentido, assim, do que significa o movimento. O termo feminismo, ele tá circulando bastante entre nós, e que bom isso. Tem que e perder vários uma mística, feminismos, né? Exato. Às vezes eu fico meio ansiosa de chamar de feminismo, justamente por essa questão de algumas mulheres artistas. Não é porque ela é uma mulher artista que ela se considera a obra dela feminista. Mas a gente veio visitar o Queer Museu, hoje inaugurou essa exposição que foi super polêmica, né? Que fechou lá em Porto Alegre. A gente já comentou nos nossos canais, você já tinha falado antes, já né? tinha também. Eu também já tinha falado. E aí hoje reabriu aqui no Rio de Janeiro, no Parque Lage. A gente tá olhando, falta uma última sala que ainda não vi, então não sei o que a gente vai se deparar. Independente do que a gente viu e as obras que estão nas salas. Gente, pelo amor de Deus! Nossa, Passou. pesado, né? Pesado. Caramba. Voltando aqui então ao Queer Museu, algumas obras que a gente viu. Eu falei da Lygia Clark, tem a Lygia Clark aqui, né? Sim, tem maravilhosa. As roupas, tem um chapéu também aqui. Essa coisa das experiências do coletivo, do tátil, né, que ela traz. Aí, sei lá, eu amo a Lygia Clark. Eu vi, assim, eu gosto muito do trabalho da Bia Leite. Eu acho que é muito impactante aquele negócio da criança viada. Porque é uma reflexão muito boa. Eu trabalho em escola, né? Então a gente convive com crianças sempre. E a gente sabe que essa questão é uma coisa que vem desde novinho, assim, né? Muitas vezes. Ou se entender, eu acho que o trabalho dela é extremamente importante para isso, sabe? Para se aceitar, para se entender, para entender que tem um espaço no mundo, sabe? Eu vejo aquele desenho Steven Universe, ele fala sobre essa questão da diversidade para crianças, isso para mim é fantástico, e ver o trabalho dela falando sobre isso para mim também é excepcional. Eu vi a monitora, não sei se você chegou a ver a monitora contando que tem esse trabalho da Bia Leite e logo em cima tem uma outra tela bem assim clássica, um retrato bem clássico, mas ela estava justamente traçando esse paralelo, assim, eram dois retratos frontais, assim, tanto a da Bia Leite também, é uma silhueta aqui, e esse retrato também era uma silhueta, tava com um pouco mais de detalhes, tal, porque é um pouco mais realista, mas também era esse enquadramento aqui. Ela traz esses tabus e aí, de repente, essa tela, que também é um retrato de alguma maneira, não tá no mesmo lugar da outra tela, assim, porque é isso, uma questão social, que eu acho que o Queer Museu, ele teve isso de bom, né, que foi extrapolar o universo da arte e engajar a sociedade. Eles conseguiram uma grana de financiamento coletivo, né, que foi incrível isso. Mais alguma obra? Será? A das hóstias, tinha aquela das hóstias escrito vagina, cu, né? Gente! Essa obra é polêmica, é pesada. Muito Mas, polêmico. Gente, as pessoas têm que entender que não foi santificado aquilo, sabe? É um pãozinho. É claro, para quem é religioso, aquilo vai carregar uma simbologia, mas eu acho que ele cria ali uma analogia com a questão de a hóstia ser o corpo de Cristo e Cristo ter, né, um corpo, ter partes, ter língua, tendo isso, né? E a gente acha que não, Jesus nem ia no banheiro. Não tenho como dizer. Não teria como dizer. Você achou que a exposição Queer Museum, ela tem um recorte assim que abrange também o universo feminino? A questão da mulher, do corpo feminino? Eu fico um pouco ansiosa de opinar, porque eu não sou lésbica. E é uma exposição que vem do... A gente pode entender o queer também como um termo mais... Ligado ao universo LGBT? Então, eu não sei. O que a gente entende do queer? A gente entende esse queer aqui como um universo mais do LGBT? Ou a gente entende o queer como uma coisa mais das minorias? Eu acho que desconstrução de tudo que é gênero, né? Entendi. Porque o queer, ele se encaixa assim nesse meio. Ele não quer nem o universo que é masculino, nem o universo que é feminino. Ele quer um universo que transite. Entendi. Tá, então eu poderia opinar. Eu teria um lugar de fala aqui nessa situação. Ai, não sei. Eu não sei, eu fico tão ansiosa. Agora, eu acho que
Eu acho que o grande lance aqui é ter extrapolado mesmo esse lugar da arte e trouxe luz a diversas questões, né? Sim. Agora, falta ver uma sala. Sabe o que acontece? Tem muita obra e as duas salas são pequenas, então tá tudo bem... Tá bem apertadinho. Tá bem apertadinho, assim. Eu tenho muito isso, assim, eu vou na exposição, depois eu preciso dar uma respirada pra conseguir elaborar o que eu vi, o que eu senti, o que digerir, né? É, preciso. E mesmo qual obra que me impactou mais, não sei, essa exposição, como ela saiu muito, ela virou mais do que uma exposição de arte, ela virou uma militância mesmo, né? É difícil discurso a gente... de abertura, tudo mais, coisa que a gente não vê, né? Geralmente. Não, legal, muito legal. Mas a gente fica meio contaminado com tudo isso, né? Quando você vai visitar a exposição. Então a gente vai terminar de ver a exposição aqui no Queer Museu. Muito obrigado. Imagina, a gente precisa gravar de novo e se elaborar mais, assim. Vou lá te visitar em São Paulo. Pelo amor, venha. Tá muito bem-vindo. Obrigado, convidado. gente. Escreve lá, Vivi, eu vi, gente, por favor. Vai lá. Tamo Grande lá. beijo. Tchau, tchau. Mas enfim, eu acho que... Tô falando um monte de coisa, não tô falando nada, né? Às vezes acontece isso com a minha cabeça. Que é isso? Eu tô aqui tendo uma aula, gente.